O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 182. Bharadvaja obtém descrição de Brigu da criação do universo. Yudhishthira disse, de onde este universo consistindo em criaturas móveis e imóveis foi criado? Quem o faz proceder até quando a destruição começa? Diga-me isto, ó avô. De fato, por quem o universo com seus oceanos, seu firmamento, suas montanhas, suas nuvens, suas terras, seu fogo, e seu vento, foi criado. Como foram criados todos os objetos? De onde veio esta divisão em classes separadas de existência? De onde vem sua pureza e impureza, e as ordenanças sobre virtude e vício? De que tipo é a vida das criaturas vivas? Aonde também vão aqueles que morrem? Nos diga tudo acerca deste do outro mundo. Bhishma disse, em relação a isso é citada a velha narrativa das palavras sagradas, que Brigu disse em resposta às perguntas de Bharadvaja. Vendo o grande Rishi Brigu brilhando com energia e esplendor, sentado no topo Kailasa, Bharadvaja se dirigiu a ele nas seguintes palavras. Bharadvaja disse, por quem este mundo com seu oceano, seu firmamento, suas montanhas, suas nuvens, suas terras, seu fogo, e seu vento, foi criado. Como todas as criaturas foram criadas inicialmente? De onde veio essa distinção de castas? De onde a pureza e a impureza de comportamento, e de onde as ordenanças sobre virtude e vício, para criaturas vivas? De que espécie é a vida das criaturas vivas? Aonde elas vão quando morrem? Cabe a ti me dizer tudo sobre este outro mundo. Assim endereçado acerca de suas dúvidas por Bharadvaja, o ilustre e regenerado Rishi Brigu que parecia com o próprio Brahma respondeu para ele, dizendo estas palavras. Brigu disse, há um ser primevo, conhecido pelos grandes rishis, de nome Manasa. Ele é sem início e sem fim. Aquele ser divino não pode ser penetrado por armas. Ele é sem decadência e é imortal. Ele é citado como o imanifesto. Ele é eterno, imperecível, e imutável. Através dele as criaturas nascem e através dele elas morrem. Ele primeiro criou um ser divino conhecido pelo nome de Maat. Manasa significa concernente à mente, ou mais propriamente, à vontade. Maat literalmente significa grande. Maat criou a consciência. Aquele ser divino criou o espaço. Aquele ser pujante é o mantenedor de todos os objetos criados. Do espaço nasceu a água, e da água nasceram fogo e vento. Através da união do fogo e do vento nasceu a terra. Nascido por si mesmo Manasa então criou um lótus divino rico em energia. Daquele lótus surgiu Brahman, aquele oceanos de Veda. Veda é aqui usado no sentido de conhecimento e poder. Os Rutis dizem que logo que nasceu, aquele ser divino proferiu as palavras, eu sou ele. Por isto ele veio a ser chamado pelo nome de consciência. Ele tem todas as coisas criadas como seu corpo e ele é seu criador. Estes 5 elementos que nós vemos são aquele Brahman de grande energia. As montanhas são seus ossos. A terra é sua gordura e carne. Os oceanos são seu sangue. O espaço é seu estômago. O vento é sua respiração. O fogo é sua energia. Os rios são suas artérias e veias. A Agni Soma, também chamados Sol e Lua, são chamados de seus olhos. O firmamento acima é sua cabeça. A terra é seus 2 pés. Os pontos cardeais e secundários do horizonte são seus braços. Sem dúvida, ele não pode ser conhecido e sua alma é inconcebível até para pessoas coroadas com êxito ascético. O ser divino, que permeia o universo inteiro, é também conhecido pelo nome de Ananta Infinito. Ele vive na consciência, e não pode ser conhecido por pessoas de almas impuras. Questionado por ti eu agora te falei dele que criou a consciência para chamar à existência todos os objetos criados, e de quem este universo surgiu. Bharadvaja disse, qual é a extensão do firmamento, dos pontos do horizonte, da superfície desta terra, e do vento? Por me dizer a verdade, esclareça minhas dúvidas. Brigu disse, o céu que tu vês acima é infinito. Ele é a residência de pessoas coroadas com êxito ascético e de seres divinos.
Ele é encantador, e consiste em várias regiões. Seus limites não podem ser averiguados. O Sol e a Lua não podem ver, acima ou abaixo, além dos limites de seus próprios raios. Lá onde os raios do Sol e da Lua não podem alcançar a corpos luminosos que são autorefulgentes e que possuem um esplendor como aquele do Sol ou do fogo. Saiba, ó concessor de honras, que, possuidores de esplendor célebre, mesmo estes últimos não veem os limites do firmamento por causa da inacessibilidade e infinitude daqueles limites. Este espaço, o qual os próprios deuses não podem medir, está repleto de mundos resplandecentes e autoluminosos cada um acima do outro. Além dos limites da terra há oceanos de água. Além da água há escuridão. Além da escuridão há água novamente, e além da última há fogo. Para baixo, além das regiões inferiores, há água. Além da água há a região pertencente às grandes cobras. Além dela há o céu mais uma vez, e além do céu há água novamente. Assim há água e céu alternadamente sem fim. Tais são os limites da divindade representados pela água. Os próprios deuses são incapazes de determinar os limites do fogo, do vento e da água. A natureza do fogo, vento, água e terra é como aquela do espaço. Eles são diferenciados pela falta de conhecimento verdadeiro. Os sábios leem em diversas escrituras os limites que foram declarados dos três mundos e do oceano. Quem, no entanto, colocaria limites para o que não pode ser apreendido pela visão e que é inacessível em todas as suas partes? Mesmo que se tornasse possível averiguar os limites do firmamento, o qual é o caminho dos deuses e dos seres coroados com êxito ascético, nunca seria possível determinar limites para aquilo que é ilimitado e conhecido pelo nome de infinito, aquilo que corresponde ao nome pelo qual é conhecido, isto é, que tem sido chamado de Manasa de grande alma. Quando também sua forma está às vezes contraída e às vezes expandida, como alguém mais exceto alguém que fosse igual a ele poderia compreender seus limites. De Lótus do qual eu já falei foi primeiro criado o Senhor Onisciente, Brahman, dotado de forma, de essência consistindo em retidão, e o Criador de todas as coisas móveis e imóveis. Bharadvaja disse, se Brahman nasceu do Lótus, então o Lótus deve ser considerado como o primogênito e não Brahman. Porque, no entanto, Brahma é citado como o primeiro. Esclareça esta minha dúvida. Brigu disse, a terra é aquilo que é chamado de Lótus. Ela foi criada para dar um assento para aquela forma de Manasa que se tornou Brahman. Alcançando o próprio céu, o Sumeru se tornou o pericarpo do Lótus. Permanecendo dentro dele, o pujante Senhor do Universo criou todos os mundos. Capítulo 183. Como terra, fogo, água, ar surgem. Bharadvaja disse, diga-me, ó o melhor dos Brahmanas, como o pujante Brahman residindo dentro de Meru, criou estes diversos tipos de objetos. Brigu disse, o grande Manasa em sua forma de Brahman criou os diversos tipos de objetos por decreto de vontade. Então, para a proteção de todas as criaturas, ele primeiro criou a água. A água é a vida de todas as criaturas, e é a água que ajuda a seu crescimento. Se não houvesse água, todas as criaturas pereceriam. O mundo inteiro é permeado por água. Terra, montanhas, nuvens, e todas as coisas que têm forma, devem ser conhecidas como transformações de água. Elas todas foram produzidas pela solidificação daquele elemento. Bharadvaja disse, como a água surgiu. Como fogo e vento. Como também a terra foi criada. Eu tenho grandes dúvidas sobre estes pontos. Brigu disse, ó o regenerado, em tempos muito antigos chamados de Brahmakalpa, os rishis de grande alma da classe regenerada, quando eles se reuniram, sentiram esta mesma dúvida acerca da criação do universo. Contendo as palavras, eles permaneceram imóveis, dedicados à contemplação ascética. Tendo abandonado todo o alimento, eles subsistiram só do ar, e permaneceram assim por 1000 anos celestes. No fim daquele período, certas palavras tão sagradas quanto aquelas dos Vedas alcançaram simultaneamente os ouvidos de todos. De fato, uma voz celeste foi ouvida no firmamento dizendo, antigamente havia somente o espaço infinito, perfeitamente inerte e imóvel.
Sem sol, lua, estrelas e vento, ele parecia estar adormecido. Então a água surgiu como uma coisa mais escura dentro da escuridão. Então da pressão da água surgiu o vento. Como um recipiente vazio sem um orifício parece a princípio ser sem qualquer som, mas quando enchido com água o ar aparece e faz um grande barulho. Assim mesmo, quando o espaço infinito foi cheio com água, o vento surgiu com um grande barulho, penetrando através da água. Aquele vento, assim gerado pela pressão dos oceanos de água, ainda se movia. Entrando no espaço não obstruído, seu movimento nunca é parado. Então, pela fricção do vento e da água, surgiu o fogo possuidor de grande poder e energia resplandecente, com chamas dirigidas para cima. Aquele fogo dissipou a escuridão que tinha coberto o espaço. Ajudado pelo vento, o fogo contraiu espaço e água juntos. De fato, combinado com o vento, o fogo se tornou solidificado. Enquanto descia do céu, a parte líquida do fogo se solidificou novamente e se tornou o que é conhecido como a Terra. A Terra, o solo, na qual tudo nasce, é a origem de todos os tipos de gosto, de todas as espécies de cheiro, de todas as espécies de líquidos, e de todas as espécies de animais. Capítulo 184. Elementos. Árvores têm 5 sentidos. Cheiro, 9, agradável, desagradável, doce, pungente, que vai longe, variado, seco, indiferente. Gosto, 6, doce, salgado, amargo, adstringente, azedo, pungente. Forma, 16, curta, alta, grossa, quadrada, redonda, branca, preta, vermelha, azul, amarela, avermelhada, dura, brilhante, lisa, oleosa, macia, terrível. Toque, 11, quente, frio, agradável, desagradável, indiferente, queimante, suave, macio, leve, pesado. Som, 7, 7 notas. Bharadvaja disse, quando Brahman de grande alma criou milhares de criaturas, porque é que somente estes 5 elementos que ele criou primeiro, os quais permeiam todo o universo e que são grandes criaturas, vieram a ter o nome de criaturas aplicado a eles exclusivamente. Todas as coisas criadas são chamadas de bhutas, mas os 5 elementos principais, isto é, fogo, ar, terra, água e espaço, são especialmente chamados de bhutas ou mabhutas. Bhrigu disse, todas as coisas pertencentes à categoria do infinito ou do vasto recebem o título de grandes. É por esta razão que estes 5 elementos vieram a ser chamados de grandes criaturas. Atividade é vento. O som que é ouvido é espaço. O calor que está dentro dele é fogo. Os sucos líquidos que se acham nele são água. A matéria solidificada, isto é, carne e ossos, são terra. Os corpos das criaturas vivas são feitos dessa maneira dos 5 elementos primeiros. Todos os objetos móveis e imóveis são feitos destes 5 elementos. Os 5 sentidos também das criaturas vivas partilham dos 5 elementos. O ouvido partilha das propriedades do espaço, o nariz da terra, a língua da água, o tato do vento, e os olhos da luz do fogo. Bharadvaja disse, se todos os objetos móveis e imóveis são compostos destes 5 elementos, por que é que em todos os objetos imóveis aqueles elementos não são visíveis? As árvores não parecem ter qualquer calor. Elas não parecem ter algum movimento. Elas também são compostas de partículas densas. Os 5 elementos não são evidentes nelas. Árvores não ouvem, elas não veem, elas não são capazes de ter percepções de cheiro ou gosto. Elas também não têm a percepção de tato. Como então elas podem ser consideradas como compostas dos 5 elementos primeiros? Me parece que pela ausência de algum material líquido nelas, de calor, de terra, de vento, e de espaço vazio, as árvores não podem ser consideradas como compostas dos 5 elementos primeiros. Bhrigu disse, sem dúvida, embora possuam densidade, as árvores têm espaço dentro delas. A manifestação de flores e frutos está sempre ocorrendo nelas. Elas têm calor dentro de si pelo qual folhas, cascas, frutos e flores são vistos murcharem. Elas ficam doentes e secam completamente. Isso mostra que elas têm percepção de tato. Pelo som do vento e do fogo e do trovão, seus frutos e flores caem. O som é percebido pelo ouvido.
Árvores têm, portanto, ouvidos, e ouvem. Uma trepadeira se enrola ao redor de uma árvore e a circula por todos os seus lados. Uma coisa cega não pode achar seu caminho. Por esta razão é evidente que as árvores têm visão. Então também árvores recuperam vigor e dão flores por influência de odores, bons e maus, do perfume sagrado de diversas espécies de dupas. É claro que as árvores têm olfato. Isto é certamente curioso, pois mostra que os antigos hindus sabiam como tratar plantas doentes e devolver vigor a elas. Eles bebem água por suas raízes. Elas pegam doenças de vários tipos. Aquelas doenças também são curadas por diferentes operações. Disto é evidente que árvores têm percepções de paladar. Como alguém pode sugar água através de um talo de lótus dobrado, as árvores também, com a ajuda do vento, bebem por suas raízes. Elas são sensíveis ao prazer e à dor, e crescem quando cortadas ou podadas. A partir dessas circunstâncias eu vejo que as árvores têm vida. Elas não são inanimadas. Fogo e vento fazem a água assim sugada ser digerida. De acordo, também, com a quantidade da água tomada, a árvore avança em crescimento e fica úmida. Nos corpos de todas as coisas móveis os 5 elementos se encontram. Em cada um as proporções são diferentes. É por causa destes 5 elementos que objetos móveis podem mover seus corpos. Pele, carne, ossos, medula, e artérias e veias, que existem juntos no corpo são feitos de terra. Energia, ira, olhos, calor interno, e aquele outro calor que digere o alimento ingerido, estes 5, constituem o fogo que se encontra em todas as criaturas incorporadas. Os ouvidos, narinas, boca, coração, e estômago, estes 5, constituem o elemento de espaço que se encontra nos corpos de criaturas vivas. Fleuma, bilis, suor, gordura, sangue, são os 5 tipos de água que se encontram nos corpos móveis. Pelo ar chamado prana uma criatura viva é permitida a se mover. Por aquele chamado viana, ela aplica força para a ação. Aquele chamado apana se move para baixo. Aquele chamado samana reside dentro do coração. Através daquele chamado dana uma pessoa arrota e pôde falar por ele passar através dos pulmões, da garganta, e da boca. Estes são os 5 tipos de vento que fazem uma criatura incorporada viver e se mover. As propriedades do olfato uma criatura incorporada conhece pelo elemento terra nele. Do elemento água ela percebe o gosto. Do elemento fogo representado pelos olhos, ela percebe formas, e do elemento vento ela obtém a percepção do tato. Aroma, toque, gosto, visão e som são considerados como as propriedades gerais de todos os objetos móveis e imóveis. Eu falarei primeiro dos vários tipos de aroma. Eles são agradáveis, desagradáveis, doces, pungentes, os que vão longe, variados, secos, indiferentes. Todos esses 9 tipos de cheiro estão fundados sobre o elemento terra. A luz é vista pelos olhos e o toque pelo elemento vento. Som, toque, visão e paladar são as propriedades da água. Eu falarei agora em detalhes da percepção do paladar. Ouça-me. Reixes de grande alma têm falado de diversos tipos de gosto. Eles são doce, salgado, amargo, adstringente, azedo e pungente. Estes são os 6 tipos de gostos concernentes ao elemento água. A luz contribui para a visão da forma. A forma é de diversos tipos: baixa, alta, grossa, quadrada, redonda, branca, preta, vermelha, azul, amarela, avermelhada, dura, brilhante, lisa, oleosa, macia, e terrível. Estes são os 16 diferentes tipos de forma que constituem a propriedade da luz ou visão. A propriedade do elemento vento é o toque. O toque é de vários tipos: quente, frio, agradável, desagradável, indiferente, queimante, suave, macio, leve e pesado. Ambos, som e toque, são as 2 propriedades do elemento vento. Estas são as 11 qualidades que concernem ao vento. O espaço tem uma única propriedade. Ela é chamada de som. Eu agora te falarei dos diferentes tipos de som. Eles são as 7 notas originais chamadas Shadija, Rishaba, Gandhara, Madhyama, Panchama, Daivata e Nishada. Estes são os 7 tipos da propriedade que concerne ao espaço.
O som é inerente como o ser supremo em todo o espaço, embora ligado especialmente a tambores e outros instrumentos. Qualquer som que seja ouvido dos tambores pequenos e grandes, e conchas, e nuvens, e carros, e criaturas animadas e inanimadas, estão todos incluídos nestes os 7 tipos de som já enumerados. Assim o som, o qual é a propriedade do espaço, é de vários tipos. Os eruditos dizem que o som nasce do espaço. Quando causado pelos diferentes tipos de toque, o qual é a propriedade do vento, ele pode ser ouvido. Ele não pode ser ouvido, no entanto, quando os diferentes tipos de toque estão inativos. Os elementos, se misturando com suas contrapartes no corpo, aumentam e crescem. Água, fogo e ar estão sempre despertos nos corpos de criaturas vivas. Eles são os fundamentos do corpo. Permeando os 5 ares vitais já mencionados, eles residem no corpo. Capítulo 185. Fogo e ar dentro da cabeça. Ares surgem disto. Suas funções. Bharadvaja disse, como o fogo ou calor corpóreo, entrando o corpo, reside lá. Como também o vento, obtendo espaço para si mesmo, faz o corpo se mover e se esforçar. Brigu disse, eu te falarei, ó o regenerado, da direção na qual o vento se move, e como, ó o impecável, aquele elemento poderoso faz os corpos das criaturas viventes se moverem e se esforçarem. O calor reside dentro da cabeça-cérebro e protege o corpo de perecer. O vento ou ar chamado prana, residindo dentro da cabeça e o calor que lá está, causam todos os tipos de esforço. Aquele prana é a criatura viva, a alma universal, o ser eterno, e a mente, intelecto, e consciência de todas as criaturas vivas, como também todos os objetos dos sentidos. Assim a criatura viva é, em todos os aspectos, feita pelo prana se mover e se esforçar. Então pelo outro ar chamado samana, cada um dos sentidos é feito agir como ele age. O ar chamado apana, recorrendo ao calor que está na uretra e nos intestinos abdominais, se move, empenhado em conduzir urina e fezes para fora. Aquele único ar o qual opera nestes 3, é chamado de udana por aqueles que são familiarizados com ciência. Aquele ar que opera, residindo em todas as juntas dos corpos de homens, é chamado vyana. Há calor nos corpos de criaturas vivas o qual é circulado por todo o sistema pelo ar samana. Residindo dessa maneira no corpo, aquele ar opera sobre os diferentes tipos de substâncias aquosas e outras substâncias elementares e todos os líquidos orgânicos maus. Aquele calor, residindo entre apana e prana, na região do umbigo, opera, com a ajuda daqueles 2 ares, na digestão de todo o alimento que é ingerido por uma criatura viva. Há um ducto que começa na boca e vai até o canal anal. Sua extremidade é chamada de ânus. Deste ducto principal numerosos ductos secundários se ramificam nos corpos de todas as criaturas vivas. A palavra para ducto é rotas. Ela também pode ser traduzida canal. Muito semelhante à artéria principal ou aorta. Em consequência do movimento rápido dos vários ares citados acima através desses ductos, aqueles ares se misturam. O calor que reside em prana é chamado de ushman. É este calor que causa a digestão em todas as criaturas possuidoras de corpos. O ar chamado prana, o portador de uma corrente de calor, desce da cabeça até a extremidade do canal anal e dali é enviado para cima mais uma vez. Voltando para seu assento na cabeça, ele mais uma vez manda para baixo o calor que ele carrega. Abaixo do umbigo é a região de matéria digerida. Acima dele está aquela para o alimento que é ingerido. No umbigo estão todas as forças de vida que sustentam o corpo. Incitados pelos 10 tipos de ares, tendo o prana como seu principal, os ductos já mencionados, se ramificando a partir do coração, transportam os sucos líquidos que o alimento concede, para cima, para baixo, e em direções transversais. O ducto principal que vai da boca ao ânus é o caminho pelo qual yogis, vencedores da fadiga, de perfeita equanimidade em alegria e tristeza, e possuidores de grande paciência, conseguem alcançar Brahma por manterem a alma dentro do cérebro. Em trabalho sobre yoga é declarado que o ducto principal deve ser trazido sob o controle da vontade.
A alma pode então, por um ato de volição, ser afastada do sistema físico inteiro nas convoluções do cérebro na cabeça. O cérebro, na linguagem de Ogins, é um lótus de 1000 pétalas. Se a alma for recolhida dentro dele, a criatura viva então ficará livre da necessidade de alimento e sono, etc., e viverá de era em era, absorvida em contemplação da divindade e em perfeita beatitude. Dessa maneira o calor pulsa nos ares chamados prana e apana e outros, de todas as criaturas incorporadas. Aquele calor está sempre queimando lá como um fogo colocado em algum recipiente visível. Capítulo 186. Bharadvaja pergunta sobre quando a vida se vai quando os elementos partem. Bharadvaja disse, se é o vento que nos mantém vivos, se é o vento que causa nosso movimento e esforço, se é o vento que nos faz respirar e falar, então parece que a vida vale pouco. Se o calor animal que digere todo o alimento é da natureza do fogo, e se é aquele fogo que ajuda na digestão por dissolver o alimento que ingerimos, então a vida vale pouco. Quando um animal morre, aquilo que é chamado de sua vida nunca é visto deixando-o. Somente a respiração o deixa, e o calor interno se extingue. Se a vida fosse nada mais do que vento, ou se a vida dependesse somente do vento, ela então poderia ser vista como oceanos de ar externo, e quando partindo ela se misturaria com aquele ar. Se a vida depende do ar, e se ela termina com a fuga daquele ar do corpo, ela então se misturaria com outra porção de ar que existe fora, como uma porção de água escapando para o grande oceano e assim somente mudando seu lugar de residência. Se uma quantidade de água é jogada em um poço, ou se a chama de uma lâmpada é jogada em um fogo ardente, eles, entrando em um elemento homogêneo, perdem sua existência independente ou separada. Se a vida fosse ar, ela também, quando o animal morresse, se misturaria com grandes oceanos de ar exterior. Como nós podemos dizer que há vida neste corpo animal que é composto dos 5 elementos primordiais? Se um daqueles elementos desaparece, a união dos outros 4 se dissolve. O elemento água seca se alimento não for ingerido. O elemento ar desaparece se a respiração for impedida. O elemento espaço desaparece se as excreções cessam. Assim também o elemento fogo se extingue se não entra alimento. O elemento terra se rompe em pedaços por causa de doenças, ferimentos e outros sofrimentos. Se somente um dos 5 vem a ser afligido, a união sendo dissolvida, os 5 partem em 5 direções diferentes. Quando o corpo, o qual é uma união dos elementos, vem a ser separado em 5 componentes, para onde a vida vai? O que ela sabe então? O que ela ouve? O que ela diz? Esta vaca que é doada para um Brahmana santo, isto é dito, me resgatará no outro mundo. O próprio animal, no entanto, que é doado, morre. Quem então esta vaca resgatará? O recebedor da vaca em doação e o doador são iguais, ambos estando sujeitos à morte. Ambos encontram com a extinção neste mundo. Como então eles se encontrarão novamente? Como a pessoa que foi comida por aves, ou aquela que foi quebrada em pedaços por uma queda de um topo de montanha, ou que foi consumida pelo fogo, recupera a vida. A raiz de uma árvore que foi derrubada não cresce outra vez. Somente as sementes manifestam brotos. Onde está a pessoa que tendo morrido volta para algum novo tipo de existência? Somente sementes foram criadas originalmente. Todo este universo é o resultado de sementes em sucessão. Aqueles que morrem, morrem para perecer. Sementes resultam de sementes. Capítulo 187. Vida existindo depois que o corpo morre. Transmigração da alma. Brigu disse, não há destruição da criatura viva, ou daquilo que é doado, ou de nossas outras ações. A criatura que morre somente entra em outra forma. Somente o corpo se dissolve. A criatura viva, embora dependente do corpo, não encontra destruição quando o corpo é destruído. Ela não é vista depois da destruição da forma física, assim como o fogo não é visto depois do consumo do combustível com qual ele foi aceso. Bharadvaja disse, se não há destruição da criatura viva como aquela do fogo, eu alego, o próprio fogo não é visto depois do consumo do combustível que o acendeu.
Quando o abastecimento de combustível é parado, o fogo se extingue, e, tanto quanto eu sei, vem a ser aniquilado. Certamente deve ser considerado como destruído aquilo que não tem mais nenhuma ação, que não fornece prova de sua existência, e que não mais ocupa qualquer espaço. Brigu disse: é verdade que após o consumo do combustível o fogo não é mais visto. Ele se mistura com o espaço porque não há mais qualquer objeto visível no qual imerir, e então não pode ser percebido por nós. Similarmente, após deixar o corpo, a criatura vive no espaço, e não pode ser vista por causa de sua extrema subtilidade, como é sem dúvida o caso com o fogo. É o fogo ou calor que sustenta os ares chamados prana e os outros. Saiba que aquele calor existindo dessa maneira é chamado de vida ou agente vivo. Aquele calor o qual é o sustentador dos ares se extingue pela supressão da respiração. Após aquele calor no corpo físico ser extinto, a própria forma perde animação. Perecendo, ela é transformada em terra, pois este é o seu destino final. O ar que está em todos os objetos móveis e imóveis se mistura com o espaço, e o calor que está neles segue aquele ar. Estes três, isto é, espaço, ar e fogo, se misturam. Os outros dois, isto é, água e terra, existem juntos na forma de terra. Há vento onde há espaço, e há fogo onde há vento. Eles são informes, isso deve ser conhecido, e se tornam dotados de forma somente em relação às criaturas incorporadas. Bharadvaja disse: se nos corpos físicos de todas as criaturas vivas há calor, vento, terra, espaço e água, quais, então, são as indicações do agente vivo? Diga-me isto, ó impecável. Eu desejo conhecer a natureza da vida que está nos corpos dos seres vivos, corpos feitos dos 5 elementos primordiais, empenhados nas 5 ações, dotados dos 5 sentidos, e possuidores de animação. Após a dissolução do corpo, que é uma união de carne e sangue, e uma massa de gordura, tendões e ossos, aquele que é o agente vivo não pode ser visto. Se este corpo, composto dos 5 elementos, for desprovido do que é chamado de vida, quem ou o que então é aquilo que sente tristeza pelo aparecimento de dor mental ou corporal? O agente vivo ouve o que é dito, com a ajuda dos ouvidos. Acontece, no entanto, ó grande Rishi, que o mesmo agente não ouve quando a mente está ocupada de outra maneira. Parece, portanto, que aquele que é chamado de agente vivo não serve um propósito. Toda a cena que o agente vivo vê com olhos agindo em companhia da mente, a visão não contempla, mesmo quando colocada diante dele, se a mente está ocupada de outra maneira. Então, também, quando ele está sob a influência do sono, aquele agente nem vê nem cheira, nem ouve, nem fala, nem experimenta as percepções de tato e paladar. Quem ou o que então é aquilo que sente alegria, fica zangado, se entrega à tristeza, e experimenta a tribulação? O que é aquilo que deseja, pensa, sente aversão, e profere palavras? Brigu disse: a mente também é feita dos 5 elementos em comum com o corpo. Por esta razão ela é sem importância em relação às ações mencionadas por ti. Somente a alma interna sustenta o corpo. É ela que percebe cheiro, gosto, som, toque e forma e outras propriedades que existem na natureza externa. Aquela alma, permeando todos os membros, é a testemunha dos atos da mente dotada de 5 atributos e residindo dentro do corpo composto dos 5 elementos. É ela que sente prazer e dor, e quando separada dela o corpo não mais as experimenta. Quando não há mais qualquer percepção de forma ou de tato, quando não há calor no fogo que reside dentro do corpo, de fato, quando aquele calor animal se extingue, o corpo, em consequência de seu abandono pela alma, encontra a destruição. O universo inteiro é composto de água. A água é a forma de todas as criaturas incorporadas. Naquela água está a alma a qual está manifestada na mente. Aquela alma é o Criador Brahman que existe em todas as coisas. Quando a alma se torna dotada de atributos grosseiros, ela vem a ser chamada de Kshetrajna. Quando livre daqueles atributos, ela vem a ser chamada de Paramatma ou Alma Suprema. Conheça aquela alma. Ela é inspirada com benevolência universal. Ela reside no corpo como uma gota de água em um lótus. Conheça bem aquilo que é chamado de Kshetrajna e que tem benevolência universal.
Ignorância, paixão e bondade são as qualidades do agente vivo. Os eruditos dizem que a alma tem consciência e existe com as qualidades da vida. A alma se manifesta e faz tudo se manifestar. Pessoas que têm um conhecimento da alma dizem que a alma é diferente da vida. É a alma suprema que cria os 7 mundos e os coloca em andamento. Não há destruição do agente vivo quando a dissolução do corpo ocorre. Homens desprovidos da inteligência dizem que ele morre. Isto é certamente falso. Tudo que um agente vivo faz é ir de um corpo para outro. Aquilo que é chamado de morte é somente a dissolução do corpo. É assim que a alma, envolvida em diversas formas, migra de forma para forma, despercebida e não notada por outros. Pessoas possuidoras de conhecimento verdadeiro contemplam a alma por meio de sua inteligência sutil e aguçada. O homem de sabedoria, vivendo de alimentação frugal, e com coração limpo de todos os pecados, se dedicando à meditação e yoga, consegue toda noite, antes e depois do sono, contemplar sua alma pela ajuda de sua alma. É dito frequentemente que em um estágio avançado de yoga uma pessoa é capacitada a ver sua própria alma, ou, um tipo de existência dupla é percebido pelo qual a alma se torna um objeto de visão interna para a própria alma. Por um coração contente, e por abandonar todas as ações boas e más, uma pessoa pode obter felicidade infinita por confiar na própria alma. O rei, de refulgência ardente, residindo dentro da mente, é chamado de agente vivo. É daquele Senhor de tudo que esta criação tem surgido. Esta é a conclusão a que se chega pela pesquisa sobre a origem das criaturas e da alma. Capítulo 188. 4 classes, a partir de Brahmanas que se desviaram da verdade. Brigu disse, Brahman primeiro criou uns poucos Brahmanas que vieram a ser chamados de Prajapati, senhores da criação. Possuidores de esplendor igual àquele do fogo ou do sol, eles foram criados da energia daquele ser primogênito. O pujante Senhor então criou a verdade, o dever, a penitência, os Vedas eternos, todos os tipos de atos virtuosos, e a pureza, para permitir às criaturas alcançarem o céu por praticá-las. Depois disso, as divindades e os Danavas, os Gandharvas, os Daityas, os Asuras, as grandes cobras, os Yakshas, os Rakshasas, as serpentes, os Pisachas, e os seres humanos com suas 4 divisões, isto é, Brahmanas, Kshatriyas, Vaisyas, e Sudras, ou melhor dos regenerados, e todas as outras classes de criaturas que existem, foram criadas. A cor que os Brahmanas obtiveram foi o branco bondade, Sattva. A que os Kshatriyas obtiveram foi o vermelho paixão, Rajas. A dos Vaisyas foi o amarelo bondade e paixão, Sattva e Rajas. E a que foi dada aos Sudras foi a preta ignorância, Tamas. Bharadvaja disse, se a distinção entre as 4 classes de seres humanos for feita somente por meio da cor atributo, então parece que todas as 4 ordens estão misturadas. Luxúria, ira, medo, cupidez, dor, ansiedade, fome, fadiga, dominam e prevalecem sobre todos os homens. Como os homens podem ser diferenciados pela posse de atributos? Os corpos de todos os homens emitem suor, urina, fezes, fleuma, bilis, e sangue. Como então os homens podem ser divididos em classes? De objetos móveis o número é infinito. As espécies também de objetos imóveis são inumeráveis. Como, então, objetos de tão grande diversidade podem ser distribuídos em classes? Brigu disse, realmente não há distinção entre as diferentes classes. O mundo inteiro a princípio consistia em Brahmanas. Criados iguais por Brahman, os homens, por causa de suas ações, vieram a ser divididos em classes diferentes. Aqueles que se tornaram aficionados em satisfazer o desejo e desfrutar de prazeres, possuidores dos atributos de severidade e ira, dotados de coragem, e negligentes aos deveres de piedade e culto, aqueles Brahmanas possuidores do atributo de paixão, se tornaram Kshatriyas. Aqueles Brahmanas que, sem cumprirem os deveres prescritos para eles, se tornaram possuidores de ambas as qualidades de bondade e paixão, e adotaram as profissões de criação de gado e agricultura, se tornaram Vaisyas.
Aqueles brahmanas que se tornarão afeiçoados à mentira e a prejudicar outras criaturas, possuidores de cobiça, empenhados em todos os tipos de ações para viver, e que se desviaram da pureza de comportamento, e assim se ligaram ao atributo de ignorância, se tornaram Sudras. Separados por estas ocupações, os brahmanas, se afastando de sua própria classe, se tornaram membros das outras 3 ordens. Todas as 4 classes, portanto, têm sempre o direito à realização de todas as funções virtuosas e de sacrifícios. Assim mesmo as 4 classes a princípio foram criadas iguais por Brahman, que ordenou para todas elas as observâncias expostas nas palavras de Brahma nos Vedas. Somente pela cobiça, muitos decaíram, e foram possuídos pela ignorância. Os brahmanas estão sempre dedicados às escrituras sobre Brahma, e conscientes de votos e restrições, são capazes de apreender o conceito de Brahma. Suas penitências, portanto, nunca são em vão. Aqueles entre eles que não são brahmanas são incapazes de compreender que cada coisa criada é o Brahma Supremo. Estes, decaindo, se tornam membros das diversas classes inferiores. Perdendo a luz do conhecimento, e se dirigindo a uma conduta desregrada, eles tomam nascimento como pisachas e rakshasas e pretas e como indivíduos das diversas espécies mlesha. Os grandes rishis que no início surgiram pela vontade de Brahman posteriormente criaram, por meio de suas penitências, homens dedicados aos deveres ordenados para eles e ligados aos ritos declarados nos Vedas eternos. Aquela outra criação, no entanto, que é eterna e imperecível, que é baseada em Brahma e que surgiu do Deus Primevo, e que tem seu refúgio em Yoga, é uma criação mental. A distinção aqui declarada parece ser esta: a criação eterna é devido ao Yoga ou ação mental da divindade Primeva. Esta criação que nós vemos é o resultado das penitências daqueles sábios que foram criados primeiro. Talvez, o que se queira dizer é que o princípio de vida procedendo de vida, e a matéria primordial com espaço, etc., são todos devidos à ordem de Deus, enquanto todos os objetos visíveis e tangíveis, provenientes da ação daqueles princípios e da matéria primordial e espaço, são atribuíveis aos sábios antigos. Capítulo 189. Atos das 4 classes. Bharadvaja disse: por quais ações alguém se torna um brahmana? Por quais, também, alguém se torna um kshatriya? Ou o melhor dos regenerados, por quais atos alguém se torna um vaisya ou um sudra? Diga-me isto, ó o principal dos oradores. Bhrigu disse: é chamado de brahmana aquele que é santificado por tais ritos como aqueles chamados jata e outros, que é puro em comportamento, que é devotado a estudar os Vedas, que é dedicado a 6 ações bem conhecidas de abluções toda manhã e noite, recitação silenciosa de mantras, despejar libações no fogo sacrificial, cultuar as divindades, cumprir os deveres de hospitalidade para com os convidados, e oferecer comida aos Visvedevas, que é devidamente observador de todas as ações pias, que nunca ingere alimento sem tê-lo oferecido devidamente aos deuses e convidados, que é cheio de reverência por seu preceptor, e que está sempre dedicado a votos e verdade. É chamado de brahmana aquele em quem há verdade, caridade, abstenção de dano a outros, compaixão, vergonha, benevolência, e penitência. Aquele que é dedicado à profissão de batalha, que estuda os Vedas, que faz doações para brahmanas e tira a riqueza daqueles a quem ele protege, é chamado de kshatriya. Aquele que ganha fama por criar gado, que está empenhado em agricultura e nos meios de adquirir riqueza, que é puro em comportamento e atento ao estudo dos Vedas, é chamado de vaisya. Aquele que tem prazer em comer todos os tipos de alimento, que está empenhado em fazer todas as espécies de trabalho, que é impuro em comportamento, que não estuda os Vedas, e cuja conduta é impura, é considerado um Sudra. Se estas características forem observáveis em um Sudra, e se elas não forem encontradas em um Brahmana, então tal Sudra não é Sudra, e tal Brahmana não é Brahmana. Por todos os meios a cobiça e a ira devem ser refreadas. Isto, como também o autodomínio, são os maiores resultados do conhecimento. Aquelas 2 paixões, cobiça e ira, devem, com toda a coragem, ser resistidas. Elas fazem seu aparecimento para destruir o maior bem de alguém.
Uma pessoa deve sempre proteger sua prosperidade de sua ira, suas penitências do orgulho, seu conhecimento de honra e desonra, e sua alma do erro. Aquela pessoa inteligente, ou regenerado, que faz todos os atos sem desejo de resultado, cuja riqueza inteira existe para a caridade, e que realiza o Om diário, é um verdadeiro renunciante. Uma pessoa deve se comportar como um amigo para todas as criaturas, se abstendo de todos os atos de injúria. Rejeitando a aceitação de todas as doações, ela deve, pela ajuda de sua própria inteligência, dominar completamente suas emoções. Ela deve viver em sua própria alma onde não pode haver aflição. Então ela não terá medo aqui e alcançará uma região sem medo após a morte. Ela deve viver sempre dedicada a penitências, e com todas as paixões completamente refreadas, cumprindo o voto de taciturnidade, e com a alma concentrada em si mesma, desejosa de conquistar os sentidos indomados, e livre no meio das atrações. Todas as coisas que podem ser percebidas pelos sentidos são chamadas de manifestas. Deve-se procurar conhecer, entretanto, tudo que é manifesto, que está além da compreensão dos sentidos, que pode ser averiguado somente pelos sentidos sutis. O mundo grosseiro é perceptível pelos sentidos comuns. Além do mundo grosseiro há um sutil qual os sentidos sutis, isto é, os sentidos afiados por meio de yoga, podem perceber. Com a morte, somente o corpo é dissolvido. O corpo ou forma sutil, chamado de Linga Sarira, e composto do que é chamado de Tanmatras dos elementos primordiais, permanece. Ele retém todas as características do mundo em uma forma incipiente. O Linga Sarira também deve ser destruído antes que a absorção em Brahma possa ocorrer. Se não há fé, nunca se conseguirá obter aquele sentido sutil. Portanto, uma pessoa deve se manter na fé. A mente deve ser unida com Prana, e Prana deve então ser mantido dentro de Brahma. Por se dissociar de todos os apegos, alguém pode obter absorção em Brahma. Não há necessidade de se dedicar a qualquer outra coisa. Um Brahmana pode facilmente alcançar Brahma pelo caminho da renúncia. As indicações de um Brahmana são pureza, bom comportamento e compaixão por todas as criaturas.